Aleluia. Só os vencedores digam glória a Deus. Eu estava ali adorando a Deus. Eu me lembrei de Paulo e Silas na prisão, depois de ser açoitados, depois de ser chicoteados. Paulo vira para Silas e fala assim: Silas, eu estou com uma vontade de adorar a Deus. Sabe, querido, eu confesso que quando me convidaram para poder ministrar, Deus me deu o tema assim no estalo. Mas eu confesso, querido, que eu senti uma atmosfera tão grande aqui, que eu confesso que eu perdi a vontade de ministrar. A minha vontade era não ministrar, é ficar só adorando. É chamar o ministério de louvor cá para cima e ficar só adorando. Mas eu sei que existem pessoas que estão aqui e precisam ouvir uma palavra. E por respeito a você, eu vou ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas se eu saísse daqui agora e fosse para casa, para mim, eu já recebi tudo de Deus aqui nessa manhã, através dos louvores. E a minha vontade é só chorar. Tamanha presença de Deus que eu senti aqui nessa manhã. Sabe, uma alegria tão forte. Queridos, entenda bem, tudo que Deus ele tinha para fazer, eu creio que Ele já fez aqui nessa manhã. E se você ainda não sentiu, eu creio que Deus ainda vai ministrar no teu coração através desta palavra. João capítulo 19, versículo 30. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo de número 30. Diz assim: quando ele tomou o vinho, disse: tudo está consumado. Sabe, querido, quando eu recebi o convite para poder ministrar, foi no estalo, Deus me deu essa mensagem, Deus me deu esse tema. E é claro que depois a gente foi amadurecendo esse tema através da palavra e meditando. E o tema que Deus colocou no meu coração no estalo: esperar. Até quando? Até quando? Nós sabemos, querido, que por causa do pecado de Adão, toda a comunidade, toda a humanidade, ela ficou debaixo de uma condenação. E mediante a esses fatos, nos foram feitas muitas promessas. Muitas promessas. Segundo alguns estudiosos, foram mais de 7.000 promessas contidas na Bíblia para nós. E nós podemos analisar alguma dessas promessas, a qual Deus fez para nós. Então, mediante a nossa condenação, a primeira promessa que Deus fez para nós é a promessa de salvação. Deus nos prometeu a nossa salvação e também perdão. De acordo com 1 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda
a injustiça. Entenda, querido, que aí nos foi feita uma promessa de perdão, de salvação. Mas ao contrário do que muitos pensam, que a salvação, ela depende do nosso esforço. Agora eu preciso me esforçar para ser salvo. Mas a promessa, ela está debaixo daquilo que a gente crê. Porque a salvação é pela graça. Ao contrário de que muitos pensam que nós precisamos merecer a salvação, mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que nos foi prometido. Segundo Efésios, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a partir do momento que nós cremos, a Bíblia diz que nós já estamos salvos. É a palavra, querido. É a palavra que nos ensina. Então essa promessa, ela nos foi feita mediante aquilo que a gente crê. Se você crê, você já está salvo. Então, a primeira promessa que nos foi feita, uma promessa de salvação e perdão. Podemos também ver que Deus, Ele nos prometeu também a vida eterna. Segundo Marcos 16, aquele que crê e for condenado está salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para aquele não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Promessa de Deus. Deus nos prometeu a vida eterna a partir do momento que nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Sim ou não? Outra coisa que Deus nos prometeu foi a sua presença, a sua ajuda. De acordo com Salmos 23, a Bíblia diz que o Senhor é o meu e nada me. O salmista, querido, ele não está falando a respeito de prosperidade nesse salmo, igual muita gente pensa. Por quê? Porque na tradução original desse versículo, é o Senhor é o meu pastor, não faltará. Não é nada, é não. Isso o que ele está dizendo? Que a presença dele jamais vai faltar em nossas vidas. No entanto, o próprio salmista ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque ele está comigo. Então essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas, querido, que o tempo todo Ele vai estar presente nas nossas vidas. E às vezes os momentos e as circunstâncias das nossas vidas chegam a nos impedir de ver que mesmo nos momentos difíceis, ainda Ele está presente. Porque muitas vezes nós não entendemos, querido, que tem muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida que é para melhorar. Muitas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas é propósito de Deus, é permissão de Deus para nós vivermos um propósito grande que Ele tem na nossa vida. Outra coisa que Deus nos prometeu
é o Espírito Santo de Deus. Antes de partir, Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala: eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Em João 14 diz assim, olha, e o Espírito Santo, a qual o Pai enviará em meu nome, vos lembrará de todas as coisas que eu tenho dito. Então, querido, isso é uma promessa que Deus ele deixou para nós, que ele deixaria o Espírito Santo para poder nos guiar, para poder nos direcionar, para poder nos ajudar, para poder nos fortalecer. Outra promessa que Deus ele deixou para nós. Quer ver uma outra promessa que Deus deixou para nós? Sua provisão. O salmista ele diz assim, olha, fui moço, hoje estou velho, nunca vi um justo padecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim, olha, e Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme a tua riqueza em glória. Então, querido, Deus, Ele promete para nós a sua provisão. E outra coisa, Ele diz assim, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a provisão foi uma promessa que Deus, Ele deixou para todos nós. Quer ver outra promessa que Deus, Ele deixou para nós? Renovação de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí no versículo 1 de Romanos diz assim, olha, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, renovação de mente, querido, para que você entenda quem você é, para que você entenda que você é mais do que vencedor, para que você entenda, querido, que você é filho de Deus, porque tem muita gente que esquece, querido. Tem muitas pessoas que esquecem quem eles são. Aí, Deus ele nos prometeu renovação de mente. Quem crê nas promessas de Deus, diga glória a Deus. Quem crê que as promessas vão se cumprir na tua vida, diga aleluia. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Eu quero dizer algo para você que de repente você ainda não entendeu. Nós acabamos de ler um texto em que Jesus, antes de morrer, ele diz assim, olha, está consumado. E nós fizemos a questão, o pastor fez a questão de deixar isso bem escrito, para que você veja todas as vezes que você entrar, e que você entenda que realmente está consumado. Porque talvez você não entendeu qual é o significado desse estar consumado. Talvez você ainda não recebeu a revelação daquilo que Jesus disse na cruz antes de morrer. Está consumado. Então, quando Jesus, querido, ele diz que está consumado, entenda bem,
que isso sirva de revelação para você nessa manhã, e que você saia daqui com esse entendimento, que tudo aquilo que eu disse para vocês, que Deus nos prometeu, todas as promessas que Deus deixou para nós, essas promessas, elas já foram cumpridas. Quando Jesus, ele diz está consumado, eu imagino, Dudu, que quando Jesus disse está consumado, para Jesus naquele momento foi um brado de vitória na cruz. Para Jesus foi um sentimento de muita vitória. Porque quando ele diz que está consumado, ele diz assim, olha, está tudo resolvido. Todas as promessas que eu fiz para vocês estão sendo cumpridas aqui agora. Sabe, querido? Então, estar consumado significa que tudo que foi prometido para você foi cumprido. Jesus estava dizendo assim, olha, eu não devo mais nada para vocês. O que eu prometi está sendo cumprido. Agora, querido, por falta de revelação, muitas pessoas até hoje estão aguardando as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Aí eu te pergunto, querido, esperar até quando? Até quando? Até quando você vai ficar esperando acontecer aquilo que já aconteceu na cruz há mais de 2000 anos? Até quando, querido? Você vai ficar esperando se cumprir aquilo que já se cumpriu na cruz? Até quando? Por faltar essa revelação, querido, tem muitas pessoas apostatando da sua fé, tem muitas pessoas abandonando o Evangelho, tem muitas pessoas desanimadas, tem muitas pessoas vivendo como escravo dentro da igreja, sendo filho. Por quê? Porque estão aguardando as promessas, querido. Ei, pare, as promessas já se cumpriram. O céu, lá no céu já está tudo resolvido. O negócio agora é você aqui na terra. É você entender que as promessas já aconteceram e você tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Tem gente, pastor Du, você vai conversar com eles, é igual os torcedores do Vasco, só chora, só reclama. Meu Deus do céu, cara, nada tá bom, nada dá certo. Tem gente que é assim, que está esperando um milagre. Ei, querido, você já é um milagre. Tem gente esperando, querido. Ah, pastor, eu estou esperando a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Ei, não entendeu o Evangelho? Não entendeu a obra consumada da cruz? Não entendeu? E por isso vive uma vida frustrada. Porque ainda está esperando até hoje aquilo que se cumpriu, cumprir na sua vida. Como pode, querido? Enquanto você não entender a verdadeira essência do Evangelho, enquanto você não entender que você já é mais do que vencedor, enquanto você entender que você já foi justificado, enquanto você não entender que você já foi abençoado, querido, você vai viver uma vida de angústia na presença de Deus. Não, querido.
Os momentos e as circunstâncias podem estar difíceis, mas a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus já nos livrou de todas. É entendimento, querido. É entendimento. Já pensou? Já pensou, querido? Se você depois de 40 anos, depois de ter vivido uma vida de muita luta, aí você descobre que você é filho do Silvio Santos? Já pensou? É assim que muitos vivem dentro da casa de Deus, querido. Vive a vida toda na presença de Deus, mas ainda não descobriu que é filho de Deus. E por isso vive uma vida desastrosa nessa terra. E o profeta Isaías já disse, há muito tempo, se quiser me ouvir, você vai ter o melhor dessa terra. Vai ter o melhor dessa terra, querido. Pastor, o que eu faço? É você entender que já está acostumado. É você entender que as promessas, elas já são suas. É você entender que você é filho de Deus e tudo que é do Pai é do Filho. É você entender que o Senhor é o seu pastor. É você entender, querido, que no momento que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador do seu nome, Ele decidiu habitar dentro de você, e aonde você estiver, Ele vai estar contigo. Quem você abraçar, é Ele abraçando através de você, e onde você colocar os teus pés, é seu como herança. Entendimento, querido, entendimento. Senão você vai ficar esperando Deus fazer na tua vida aquilo que já foi feito. Entende isso, querido? Entende que Deus não vai fazer mais nada na tua vida, porque tudo Ele já fez. Ele já te deu poder, Ele já te deu autoridade, Ele já te deu domínio, Ele já te deu tudo. Eu acredito que se Jesus pudesse falar naquele momento, ele falava assim: olha, está consumado, está tudo pago, agora daqui para frente é com vocês, tá? Daqui para frente é com vocês, tá? É vocês pegar tudo que eu já dei para vocês e viver o melhor dessa terra. Vê, querido. Ei, pelo amor de Deus. Tem pessoas que você olha para elas, ô Dudu, parece até maracujá de gaveta. Já viu maracujá de gaveta? Você guarda ele, quando você tira ele depois de muito tempo, ele está todo murcho. Tem gente que é assim, querido. E aí, está tudo bem? Ah, pastor, não estou bem não, estou passando a luta. Ah, pastor, estou na prova. Ei, querido, até quando? Até quando você vai viver uma vida dessa na presença de Deus? Ei, querido, Deus te escolheu para manifestar a glória dele na vida de outras pessoas. Levanta a tua cabeça, querido, deixa a glória de Deus se manifestar na tua vida, para que outras pessoas vejam. Deixa, querido, para de ficar esperando as promessas de Deus. Até quando? Até quando, querido? Até quando? Você vai ficar esperando, querido? Até quando você vai ficar clamando misericórdia de Deus, querido? A misericórdia de Deus são para aqueles que estão lá
Lá fora, querido, você não vive mais dependendo da misericórdia de Deus. O que você vive é debaixo da graça de Deus. Misericórdia, querido. Deus ele tem para os perdidos, mas você não é um perdido, porque Cristo já te achou. Sabe? Misericórdia para os perdidos, você não é um perdido. Até quando, querido? Até quando? Dá uma juntada nesse seu irmão, dá uma saculejada nele, pare de esperar. Fala para ele, tudo já se cumpriu na tua vida, todas as promessas. O que você precisa agora, querido, é tomar posse e viver. Viver. Sabe quando eu estava falando que eu estava ali adorando a Deus, e a presença foi tão forte, querido. E como eu falei, não precisava acontecer mais nada. Sabe? Quando você tem entendimento acerca do estar consumado, está tudo pago. Tem gente ainda querendo convencer a Deus de te dar alguma coisa. Tem gente que ainda está pensando que é pelo seu esforço. Eu vou fazer para Deus me dar. Não, querido. Não, porque Ele já te deu. Eu vou merecer para Deus me dar. Não, querido. Deus Ele te deu mesmo você sem merecer. Mesmo você sem merecer, Deus Ele já te deu. Já é tudo seu, querido. Já é tudo seu. Você já é um vencedor. Você já conquistou. É tudo seu, querido. Está esperando o quê? Está na hora, querido, de você entender esta revelação. Está na hora de você entender que o que Jesus, Ele disse através do estar consumado já está tudo pago, tudo já é seu, é só você tomar posse e viver. Então, querido, estar consumado significa cumprimento da missão. Jesus está dizendo assim, olha, eu já cumpri a minha missão aqui na terra. Tudo que me foi dado para fazer através do Pai, eu encerro aqui. Foi feito. Foi feito. Outra coisa, estar consumado significa a dívida já está paga. Ei, querido, é muito profundo isso. É muito profundo isso. Porque tem muita gente querendo pagar aquilo que já está pago. Já está pago, querido. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Cristo já pagou por você. Para de querer ficar pagando aquilo que já foi pago. Outra coisa, querido, que o estar consumado significa que a vitória sobre o pecado já aconteceu. Ei, querido, entenda bem uma coisa:
Se o Espírito Santo, você crê nisso, que habita dentro de você, sim ou não? Você crê que o Espírito Santo habita dentro de você? Diga, eu creio. Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele já venceu o pecado, e se ele habita dentro de você, você também vai vencer o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, querido. Não tem, entenda isso. O pecado não tem domínio sobre a tua vida. Porque se você não tiver esse entendimento, querido, você vai permitir que o pecado domine a tua vida. Mas quando você entender que está consumado, significa que todo pecado sobre a tua vida já foi derrotado por Cristo na cruz, e que Ele agora decidiu habitar dentro de você, e que através dele você vai vencer todos os pecados, querido. E através do pecado, querido, Cristo também, ele derrotou Satanás na cruz. Isso quer dizer o quê? Que Satanás, ele não tem mais poder contra a tua vida. Que ele, querido, não é o seu maior inimigo. Não, pastor, não. Satanás não é o seu maior inimigo. Não, pastor, não. Qual é o meu maior inimigo? É a minha incredulidade. É a minha incredulidade. Esse é o maior inimigo. Porque quando eu creio que já está consumado, quando eu creio que que Satanás já foi derrotado na cruz, quando eu creio que o pecado não tem mais poder contra a minha vida, pronto, acabou. Acabou, querido. Acabou. Mas pastor, não tem mais, querido. Ou você crê naquilo que a palavra de Deus diz ou não. Satanás já está derrotado, querido. Ele já não tem mais influência sobre a tua vida. Outra coisa, querido, que está consumado, significa que todas as profecias, elas já aconteceram. Todas as profecias feitas pelos profetas já aconteceu. Já aconteceu. Ah, pastor, estou esperando a profecia se cumprir. Vai continuar esperando, querido. Vai morrer esperando. Vai morrer esperando, porque tudo já se cumpriu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu, querido. O Cristo já veio. Jesus já veio. Jesus já morreu, Ele já foi crucificado, Ele já foi açoitado, Ele já foi humilhado. Tudo isso já aconteceu, querido. Até quando você vai esperar isso acontecer de novo? Ele já veio. Ele já veio, querido. Ele já pagou o preço. Não existe mais promessa. Não existe mais profecia de que Ele vai vir, porque Ele já veio. Até quando?
Até quando você vai viver uma vida de escravo sendo filho? Até quando você vai viver uma vida de murmuração, reclamando? Até quando? Aconteça o que acontecer, querido, todas as promessas já foram cumpridas na minha e na sua vida. Você crê nisso, querido? Você crê nisso?